condenação. Política. Será que a igreja deve falar sobre política? Será que os cristãos devem falar sobre política? E se devem falar sobre política, como falar sobre política? Qual o papel do cristão na política, nas eleições? São tantas perguntas. Essa noite nós vamos tentar responder algumas dessas perguntas. E como cristãos que somos, temos que ter como norte a Bíblia, a nossa regra de fé e prática. E o primeiro instrumento, então, o primeiro lugar que nós devemos procurar é aqui. E a Bíblia, gente, a Bíblia, ela fala muito sobre política. A Bíblia fala sobre a relação entre o povo de Deus e o Estado, entre a igreja e o Estado. No Antigo Testamento são várias as histórias sobre o governo de reis, governos bons, governos segundo o coração de Deus, outros nem tanto, governos ruins. Quando Roboão foi alçado à categoria de rei, a primeira coisa que ele fez foi aumentar os impostos. Pessoas oriundas do povo de Deus foram alçadas a cargos políticos, a cargos de agentes políticos, José, Daniel. No Novo Testamento, existe a sombra, no Novo Testamento inteiro, do Império Romano. Paulo, eu li agora, Pedro, exorta o povo de Deus a respeitar as autoridades, a cumprir as leis. Jesus Cristo foi quem inaugurou a laicidade. Jesus Cristo, pegando uma moeda, disse: dai a Deus o que é de Deus, dai a César, dai ao imperador o que é do imperador. Precisamos sempre lembrar, gente, que nós, apesar de não sermos desse mundo, nós estamos e vivemos nele. E assim, nós precisamos nos posicionar politicamente. Nós precisamos nos posicionar sobre questões como a violência, como o aumento escruchante de impostos, como o aborto, o homossexualismo, ideologia de gênero, marxismo cultural e tantas outras coisas. Pela revelação de Deus, por meio das Sagradas Escrituras, nós podemos e nós devemos nos posicionar e responder essas perguntas para a sociedade. Quer seja participando ativamente como agente político, como deputado, como vereador, como prefeito, como funcionário público, quer seja como cidadãos. Nós, como cidadãos, precisamos ir às ruas quando existem políticas públicas nefastas que estão acabando com a nação. Nós precisamos sim bater panela, nós precisamos dizer não ao aborto, nós precisamos nos posicionar, porque o Estado constitucional brasileiro é fundamentado, existe a partir de princípios judaico-cristãos. Vocês sabem qual foi o primeiro ato público aqui no Brasil? Foi uma missa cristã. Esse foi o primeiro ato público aqui no Brasil. O Brasil é um país, é uma nação cristã. Nunca podemos esquecer disso. E a laicidade, o Estado laico, por mais que pessoas digam que tentem calar a nossa voz, às vezes até políticos cristãos
que eu quero crer que são sinceramente enganados, que são ignorantes nesse tema, dizem que qualquer coisa que tenha a ver com moral e com religião não deve ser dito no espaço público porque o Estado é laico, muito antes pelo contrário. Pelo Estado ser laico é que nós temos voz. Pelo Estado ser laico é que qualquer religioso, qualquer religião pode falar no espaço público, pode falar de política, pode falar no Congresso Nacional, pode falar em qualquer lugar. Ainda mais no Estado cristão brasileiro, que, como eu disse, é fulcrado, é fundamentado, é lastreado no cristianismo. Há mais ou menos 8 anos, eu acho, 7, 8 anos, teve um caso muito interessante na Europa. Um cidadão ateu, caminhando nas ruas da Itália, de Roma, se indignou por ter cruzes, pastor, no fórum, por ter cruz numa escola pública, e entrou com uma ação na justiça contra o Estado italiano. A Itália também é um Estado laico. Entrou com ação na justiça, dizendo que o Estado é laico, não pode ter uma cruz no fórum. Ele perdeu no primeiro grau, perdeu no segundo grau, e recorreu então para a Corte Europeia de Direitos Humanos, dizendo que por Estado ser laico não podia ter nenhuma questão religiosa nos espaços públicos. A Corte Europeia, num primeiro momento, deu ganho de causa para ele. Uma turma da Corte Europeia. A Corte Europeia se divide em turmas. Quem quiser procurar na internet depois é caso Lauzi versus Itália. E então o Estado italiano recorreu para o pleno, para todos os julgadores da Corte Europeia, e quem contou isso para nós foi um professor que era um dos juízes da Corte Europeia. E ele disse, a Itália recorreu com os seguintes argumentos. Primeiro, a cruz de Cristo remete o quê? A cruz de Cristo remete perdão, remete ao amor, remete apenas a coisas boas. Qual é o problema de ter um símbolo que remete ao amor, reconhecido por todas as religiões? Segundo, a cruz de Cristo representa o maior erro que já foi cometido na história do poder judiciário da humanidade. Jesus Cristo foi julgado em 3 ocasiões, e as 3 ocasiões, tanto na justiça hebreia quanto na justiça romana, vários direitos de Jesus foram quebrados, foram rompidos. Foi o maior erro judicial. Tem um podcast do Bible Talk que fala sobre isso, quem quiser ouvir depois, é fascinante. Então, depois, o outro argumento foi de que a Itália culturalmente é um país cristão. Você anda na Itália, você só vê o cristianismo na Itália. Como não ter uma cruz num país cristão? E agora eu trago para nós, como não ter uma cruz no espaço público num país cristão? Nós somos cristãos, nós, Brasil. E você nunca pare de falar quando alguém diga que o Estado é laico. Você diga, não, por o Estado ser laico que eu tenho voz. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. É isso que o professor Valmir vai fazer aqui hoje. Vamos falar qual é o papel do cristão nesse espaço laico. Nesse espaço laico. Qual o papel do cristão perante a política, perante as eleições? O professor Valmir é ministro do Evangelho na Assembleia de Deus do Mato Grosso. É jurista, é teólogo, é diretor, funcionário público do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso, é diretor da ANAJURE, escritor, autor de diversas obras, entre elas Entre a Fé e a Política e o Cristão à Universidade, é revisor das revistas da Escola Bíblica Dominical da CPAD, e mais, o maior título que ele tem, ele é filho do Deus vivo, nosso irmão. Então vamos chamar ele aqui com uma salva de palmas.
Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero expressar o meu contentamento, primeiramente, em poder estar aqui nesta igreja. Eu quero agradecer o convite da igreja, quero agradecer a recepção aqui uma vez mais, nessa cidade, em Porto Alegre, pela primeira vez aqui nessa igreja. Agradeço a Deus pela vida do pastor Gilberto, sua esposa, muito obrigado pela recepção. Gostaria também de expressar minha alegria em poder aqui reencontrar um amigo, o Dr. Tiago, essa pessoa que faz parte dessa comunidade, e é um amigo que aprendi a admirar em razão do trabalho, não somente como profissional, mas como um profissional cristão, atuando inclusive junto à nossa entidade, que é a ANAJURE, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos. Quero também dizer da alegria de rever aqui o Dr. Jean, outro irmão também, advogado, e que é companheiro da defesa da liberdade religiosa no nosso país. Uma alegria também poder aqui conhecê-los de maneira ainda que abrangente, mas para trazermos esse assunto tão fundamental que o Dr. Tiago já apresentou um introito, um preâmbulo fundamental para nós. E para nós também iniciarmos a nossa exposição aqui nesta noite, eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias, um texto paralelo ao que fora lido em Romanos. Eu quero ler a primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11. 1 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 11. Diz-nos assim o texto bíblico: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Verso 13: Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer ao governador, aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Amém? Falar sobre política é um grande desafio para nós, principalmente porque nós não temos essa cultura, como disse o pastor também na sua fala, nós não temos a cultura de refletir sobre esse tema nas nossas igrejas. Mas mais do que nunca, e não somente por se tratar de um período eleitoral que teve início agora, durante essa semana, é fundamental que nós tratemos desse assunto. Nessa minha exposição aqui, nessa noite, eu gostaria de trazer a nossa reflexão, evidentemente, o tema da política dentro de uma perspectiva abrangente. Eu quero refletir a partir dos princípios que nós extraímos das Escrituras e da boa teologia de tradição protestante, alguns aspectos interessantes para nos conduzir em relação ao nosso engajamento político sadio, mas utilizando minha experiência e o meu trabalho na justiça eleitoral. Dentro do tempo eu quero trazer também alguns aspectos jurídicos daquilo
que nós podemos extrair da legislação eleitoral acerca do envolvimento da igreja com o processo eleitoral. Eu gostaria inicialmente de começar dizendo sobre por que os cristãos precisam falar sobre política. O primeiro ponto que nós podemos e devemos entender sobre a necessidade desse diálogo que estamos tendo aqui nesta noite é por causa da legitimidade da participação política, não somente das igrejas, mas dos cristãos de uma maneira geral. Todas as vezes que nós falamos sobre participação política, nós imaginamos ou temos em mente a ideia de um corpo de pessoas que é a igreja, a organização religiosa constituída. Só que a participação da igreja no processo político, no debate eleitoral, vai muito além disso. Passa exatamente pela postura de cada cidadão, individualmente falando, e esse cidadão me refiro ao cristão que acredita naquilo que a Bíblia estabelece como sendo a verdade de Deus. Por que nós temos a legitimidade para discutir sobre política? O doutor Tiago já apresentou aqui alguns aspectos interessantes, mas esse assunto é muito interessante. Nos últimos anos, principalmente, nós ouvimos que vivemos em uma sociedade secular, uma sociedade secularizada. E essa sociedade secularizada, ela é exatamente o resultado do período da modernidade, que visa cada vez mais afastar o elemento religioso das discussões de natureza pública. Como dizem alguns autores, fizeram uma separação da sociedade em dois pavimentos, como diria um pensador cristão chamado Francis Schaeffer: um pavimento de cima e um pavimento de baixo. O pavimento de cima estaria o ambiente público, o pavimento de baixo estaria a esfera privada. No pavimento de cima estaria a sociedade, no pavimento de baixo estaria a igreja, de modo que esses dois pavimentos não poderiam ter relacionamento. E é exatamente a partir desse contexto que nós temos uma fala, muitas vezes utilizando equivocadamente o princípio da laicidade, de que o cristão e a igreja não podem participar do debate político. Se nós fizermos uma reflexão à luz da ciência política e também dos princípios que nós extraímos da nossa Constituição Federal, evidentemente que nós temos todo o direito e toda a legitimidade para entrarmos nessa discussão como qualquer grupo da sociedade. Primeiro, por conta do princípio democrático e também por conta da nossa cidadania e da cidadania política que cada um de nós que estamos aqui nessa noite nós possuímos. A cidadania envolve direitos e deveres. Direito envolve também essa participação, essa mobilização, essa reflexão, a possibilidade de votar e ser votado. Quando aqueles que defendem a secularização buscam afastar a voz da igreja e também dos cristãos, nada mais estão fazendo do que indo contra o princípio democrático, que é a participação igualitária de todas as pessoas para definir quais são os seus representantes. Esse pensamento secularista, principalmente em nosso país, ele é tão evidente que há pouco tempo uma procuradora do estado de São Paulo disse que não seria possível, por conta do princípio da laicidade, a existência de partidos políticos com valores e defensores de princípios cristãos, porque o Estado é laico. Evidentemente, uma leitura equivocada do artigo 19 e o inciso 1º da Constituição Federal e também do princípio da laicidade. O princípio da laicidade não é um princípio de afastamento, de estranhamento do Estado em relação à religião. Na verdade, o princípio da laicidade é um princípio de garantia e visa garantir exatamente a liberdade religiosa. A nossa participação no debate político, ele faz parte desse princípio democrático e também como a efetivação dessa cidadania. Mas não somente isso, essa nossa participação, essa nossa mobilização,
ela tem também como fundamento o pluripartidarismo e a necessidade de multiplicidade ou da multiplicidade de ideias no debate político. Nós extraímos da Constituição Federal a necessidade do Estado garantir o chamado pluripartidarismo. O que é isso? A necessidade que não haja a dominação por um grupo de pessoas e de ideias específicas para dominar a seara ou ambiente político de um determinado país, de uma determinada nação, e nesse caso em referência ao Brasil. Nisso, nós podemos dizer, portanto, que o pluripartidarismo ele é um princípio que visa garantir essa participação abrangente de uma grande quantidade de pessoas, pouco importando da onde essas pessoas extraem os seus princípios e os seus valores. Alguns grupos da sociedade extraem os seus valores de uma abstração que eles criaram através da história. Outros tiram os seus princípios e os seus valores da tradição. E os cristãos extraem os seus princípios e os seus valores das Escrituras Sagradas. E isso faz parte do debate político de maneira salutar. E por fim, a igreja e os cristãos compõem também, dentro de uma visão da ciência política, aquilo que é denominado como grupos de interesse. Ou seja, são grupos de pressão que trabalham na sociedade para defender aquilo que eles acreditam. Essa expressão grupos de interesse, ela tem muitas vezes uma conotação pejorativa, mas em uma ideia de ciência política, grupos de interesse nada mais é do que representações de parte da sociedade que defendem aquilo que acreditam. Assim como existe uma bancada ruralista, assim como existe uma bancada ambiental, existe também um grupo de pessoas que pode defender os seus valores e os seus princípios, principalmente no debate político. À luz disso, nós podemos perceber que há uma grande legitimidade da participação dos evangélicos, dos religiosos, em se tratando de debate eleitoral. Eu acho muito interessante a fala de um professor de Harvard chamado Michael Sandel, quando ele diz da seguinte maneira: em vez de evitar as convicções morais e religiosas que os nossos concidadãos levam para a vida pública, deveríamos nos dedicar a elas mais diretamente, às vezes desafiando-as e contestando-as, às vezes ouvindo-as e aprendendo com elas. Essas frases, ou essa frase, não é de um religioso, é de um pensador, escreveu um livro chamado Justiça, em que ele fala sobre vários aspectos da ética na esfera pública. E exatamente nesse ponto ele vai defender que não pode existir um afastamento da religião do debate político. Por quê? Porque a criação da cidadania e da civilidade se faz com a participação de vozes distintas. A partir do momento que nós retiramos uma parte da sociedade o seu direito de refletir, de debater e de reivindicar certos valores, certos princípios aplicados à vida e à moralidade, nós estamos indo contra a cidadania e o princípio democrático. Mas além dessa análise que nós poderíamos fazer aqui do ponto de vista da ciência política, e até mesmo a partir da ideia de um direito eleitoral ou do direito constitucional, nós devemos entender por que nós, a partir de fundamentos bíblicos, temos não somente o direito, mas por que nós, como cristãos, temos a necessidade de adentrarmos de maneira coerente e com sabedoria na reflexão sobre a política. E nesse ponto eu posso dizer que esse envolvimento da igreja com a política se deve exatamente por causa da função social e por via de consequência da função política da igreja. E aqui eu me recordo de um princípio protestante, advindo principalmente da reforma protestante, que é o chamado princípio do mandato cultural, ou a mordomia que a igreja cristã recebeu.
Geralmente, quando nós falamos sobre mordomia, nós imaginamos a ideia de alguém que vai ser servido. Não, mas se nós olharmos para o livro do Gênesis, nós vamos perceber ali que Deus cria o primeiro casal, e a Bíblia diz que Deus o coloca no jardim do Éden e dá a eles um mandato, dá a eles uma missão, uma ordenança, que era exatamente cuidar da criação de Deus. Significa dizer, portanto, que a igreja, que os crentes, que os seguidores de Cristo, além de uma responsabilidade espiritual, além de todo o envolvimento com atividade eminentemente religiosa, de oração, de leitura da Bíblia, de devocional, de louvor a Deus, a igreja recebeu da parte de Deus essa responsabilidade social, cultural e, por via de consequência, política. Basta nós olharmos tanto para o Antigo Testamento, mas também para o Novo Testamento. Se nós olharmos para o livro do Atos dos Apóstolos, que contém uma narrativa fundamental de modelo para a igreja, nós extraímos dali uma história de pessoas que serve de exemplo para nós. A igreja primitiva, ela mostra para nós alguns valores que são inabaláveis, que a igreja não pode perder. Primeiro, porque nós olhamos ali o princípio, um fundamento da igreja primitiva, é que a igreja ela recebeu o papel de anunciar ou de proclamar as boas novas. Nós chamamos isso da missão querigmática da igreja, ou seja, a igreja tem uma missão de anunciar o Evangelho. Muitas pessoas imaginam ou pensam que a função da igreja está restrita a esse ambiente. Não, a igreja tem muito mais fundamentos e uma missão mais abrangente do que essa. Porque se nós olharmos para Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que a igreja também tinha uma dedicação ao ensino, tinha uma dedicação também ao serviço, ou seja, a igreja estava envolvida com a comunidade. A igreja não estava se preocupando somente com ela mesma, a igreja estava se preocupando com a comunidade onde ela estava inserida. Essa é a razão pela qual nós vamos ler em Atos dos Apóstolos que a igreja caiu na graça do povo, ou seja, a igreja era bem vista por conta do testemunho que ela dava para a sociedade. Na medida em que ela pregava, na medida em que ela evangelizava e as pessoas iam tendo as vidas transformadas, aquilo revertia em um trabalho social. Na medida em que ela reabilitava famílias, na medida em que ela dava um sentido de vida para aquelas pessoas, isso tinha um impacto fundamental no ambiente da sociedade. Mas nós também extraímos essa responsabilidade social e, por via de consequência, política da igreja, exatamente a partir daquilo que o pastor Gilberto nos lembrou aqui nesta noite, que é quando Jesus diz que os seus discípulos são o sal da terra e também a luz do mundo. Segundo um determinado autor, quando Jesus diz que a igreja é o sal da terra, Jesus está rememorando uma vez mais um comissionamento, um mandamento para a igreja no sentido de fazer a diferença enquanto tal. Obviamente que nós podemos lembrar aqui que o sal ele tem uma função de salgar os alimentos, mas tem também a função de preservar aqueles alimentos. Hoje para nós essa ideia está um pouco fora da nossa realidade, porque nós temos os nossos aparelhos, nós temos as nossas geladeiras, mas naquele ambiente o sal ele preservava o alimento para que ele não apodrecesse, para que ele pudesse manter as suas características essenciais. Um determinado teólogo, ao falar sobre isso, diz algo interessante acerca do sal. O sal, ele só tem a sua validade, ou ele só tem relevância quando ele entra em contato com o alimento. O sal, dentro do saleiro, não tem validade nenhuma. Da mesma maneira, a igreja, que não entra em contato com a sociedade, que não influencia a sociedade, que não provoca diferença na sociedade, é um sal que ele não é utilizado, ou como disse Jesus, é um sal que perdeu o seu sabor e não tem finalidade nenhuma.
À vista de tudo isso, ao falarmos sobre o envolvimento dos cristãos com a esfera política e com a esfera social, nós estamos falando nada mais, nada menos de um testemunho público. Nós estamos falando de demonstrar que a Igreja de Cristo envolve muito mais do que a atividade experiencial do nosso relacionamento direto com Deus. A religião cristã é primeiramente uma experiência de conversão, uma experiência de transformação, uma experiência de metanoia, ou seja, de mudança de mentalidade. Só que muito mais do que isso, a fé cristã, ela é uma visão de mundo, é uma convicção profunda que nos leva a apresentar aquilo que nós acreditamos além das quatro paredes da igreja, para influenciar o mercado de trabalho, a política e até mesmo a economia. Nesse sentido, eu me recordo de uma frase do Timothy Keller, que ele disse da seguinte maneira: a comunidade molda a natureza do nosso testemunho e do nosso engajamento na missão. O verdadeiro segredo da missão eficaz e frutífera no mundo é a qualidade da nossa comunidade. Envolvimento com a política é batalhar por uma boa comunidade. Falar sobre comunidade é nos desprender de um cristianismo que busca cada vez mais a centralização da pessoa. A ideia de fé cristã é uma fé para o outro, de auxílio ao outro. Quando nós voltamos para Israel, quando nós falamos sobre a Shalom israelita, a paz para Israel não envolvia somente a paz como ausência de guerra. A paz para o antigo Israel envolvia a boa comunidade, a boa vida, o relacionamento fraterno e, por via de consequência, uma boa comunidade. Ao falarmos sobre fazer política, refletir sobre política, nós não estamos falando de uma estratégia para a tomada do poder. Nós estamos falando de um engajamento para o bem da sociedade, para o bem da comunidade, para a busca do bem comum. Falar sobre esse tema nos dias atuais ele é relevante, exatamente porque ele contraria o evangelho, um evangelho esquizofrênico que muitas vezes é anunciado nos nossos ambientes religiosos, que é aquele evangelho que valoriza a pessoa, que apresenta a prosperidade individual, que a pessoa vai aceitar a Jesus e a vida financeira dela será alterada como que fosse num passe de mágica. Obviamente que a prosperidade bíblica ela tem a sua validade, mas como fruto de um trabalho da graça que Deus atribuiu na vida daquela pessoa. Além disso, se nós olharmos, portanto, para essa função social da igreja, nós vamos ver esse envolvimento histórico dos cristãos com a esfera pública. Mas, se nós chegamos à conclusão que a nossa participação no aspecto social é importante, e se o nosso envolvimento com a política é essencial, nós precisamos, apesar dessa necessidade, tomarmos um certo cuidado. Por quê? Porque se nós fizermos isso desprovidos de amadurecimento teológico adequado, nós vamos perceber que o ativismo político-religioso, ele é, na melhor das hipóteses, um enorme perigo para o regime democrático e, na pior, um escândalo ao testemunho da igreja e sociedade. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: sim, nós temos a necessidade e o ponto importante de nos envolvermos com a política, mas precisamos tomar um grande cuidado de que esse envolvimento seja um envolvimento inadequado, sem antes passarmos, como disse o pastor, por um amadurecimento e pela fundamentação bíblica e teológica dessa teologia política que nós devemos expressar, por razões muito evidentes. Se nós não nos prepararmos teologicamente, biblicamente, para entrarmos na esfera política, nós corremos sérios riscos. Quais são esses riscos?
Primeiro, nós podemos, enquanto comunidade, sermos seduzidos pelo desejo de dominação, com base em perspectivas que colocam em risco o princípio democrático. Ou seja, se a comunidade cristã não se envolver de maneira adequada e utilizar uma teologia que visa a dominação e a busca pelo poder, isso representa um perigo tanto para o regime democrático, mas também um perigo ao testemunho público da igreja na sociedade. Ou seja, se nós não amadurecermos a nossa concepção sobre política, o nosso testemunho, ele também pode ser um testemunho inadequado na sociedade. Um outro risco é o risco dos cristãos e também da igreja, e quando eu me refiro à igreja, estou falando de comunidade cristã, ser seduzida pela ambição de benefícios próprios, aplicáveis aos círculos denominacionais em detrimento do bem comum. Há muitas pessoas que acreditam que o engajamento político da igreja visa tão somente conseguir benefícios para a comunidade local, para a igreja ou para os cristãos. E é uma visão equivocada. Embora, enquanto grupo de interesse, aquela igreja possa eleger representantes que defendam os seus valores, esses valores eles devem ser estabelecidos de maneira geral para a sociedade. Um político, quando ele é eleito a partir da influência de uma comunidade, nesse caso da comunidade cristã, quando ele busca benefícios de terrenos, de localidades, de benfeitorias concedidas pelo Estado para a igreja, ele está fazendo uma política inadequada. E isso muitas vezes acontece por conta da distorção do que seja uma política em termos cristãos. Mais do que isso, se a igreja não passar por um amadurecimento bíblico do que seja uma política em termos cristãos, ela pode ser seduzida pelas propostas e ofertas de partidos políticos e candidatos, aliando-se a determinadas ideologias que destoam do cristianismo ortodoxo. Isso é muito evidente nos últimos anos. Eu fiz uma pesquisa nas últimas eleições presidenciais para o meu mestrado sobre a influência dos evangélicos no processo eleitoral das eleições de 2010 e 2014. Nessas eleições, o que nós percebemos é que cada vez mais, com o crescimento dos evangélicos no país, os grupos políticos manifestaram e cada vez mais manifestam o interesse de fazer alianças e de receber o apoio por parte das comunidades cristãs. Obviamente que, de um ponto de vista jurídico, isso é perfeitamente possível. O problema é que, se a comunidade cristã não se atentar para isso, ela pode cair no erro de fazer alianças políticas com candidatos e até mesmo com partidos políticos cuja ideologia contraria frontalmente aquilo que a Bíblia estabelece, o que é, mais uma vez, um grande perigo ao testemunho da igreja. E para finalizar essa parte dos riscos, se a igreja não refletir de maneira adequada e coerente sobre esse tema, ela pode também correr o risco de desenvolver uma visão espiritualista da disputa eleitoral, compreendendo o processo eleitoral eminentemente como uma batalha espiritual e o adversário como inimigo demoníaco. Há uma tentativa de espiritualizar a disputa eleitoral, no sentido de entender que a disputa eleitoral está em jogo ali um representante que representa a igreja e representa Deus, e o outro político adversário representa as hostes espirituais da maldade. Muitas vezes esse tipo de concepção é ruim,
porque não há um amadurecimento e muito menos não há um diálogo adequado sobre o que é fazer política. E mais do que isso, nós precisamos lembrar realmente as palavras do apóstolo Paulo, quando ele afirma que a nossa batalha, a nossa briga, a nossa disputa não é contra a carne mas é contra quem? Os principados, as potestades. De fato, nós como cristãos, nós temos uma perspectiva espiritual sobre todas as coisas. Mas uma perspectiva e uma visão espiritual e também um discernimento espiritual sobre todas as coisas não significa dizer espiritualizar todas as coisas. Não significa escolher um determinado representante, um determinado candidato e eleger aquele candidato como sendo o Messias, como aquele que vai resolver todos os problemas. Daqui a pouco nós vamos refletir um pouco mais sobre isso, para perceber que essa perspectiva, ela destoa completamente daquilo que nós extraímos das Escrituras Sagradas acerca de relacionamento do cristão com a política. Se nós podemos perceber esses riscos, o que podemos fazer, ou qual direcionamento nós poderíamos tomar em relação ao nosso envolvimento com a política? Qual o modelo mais adequado, qual o modelo mais equilibrado que nós poderíamos adotar para o nosso envolvimento sadio e que contribua para a sociedade, mas que também traga para o cristianismo e para o reino de Deus um testemunho público relevante dos cristãos? Qual seria o modelo mais adequado? Para nós escolhermos um modelo mais adequado e que tenha ressonância nas Escrituras, eu lembro aqui uma tipologia que foi apresentada por um pensador chamado Richard Niebuhr, em meados do século passado. Esse autor, ele criou algumas categorias, não sobre política, ele falava sobre cultura. E quando ele falava sobre cultura, em um livro Cristo e Cultura, ele criou 5 tipos ideais. Tipos ideais significa tipos possíveis que os cristãos poderiam se relacionar com a cultura. Eu tive a liberdade de tomar emprestadas essas tipologias de Richard Niebuhr, para também fazer uma tipologia de movimentos e de grupos religiosos e usando o exemplo aqui de Niebuhr, na verdade Cristo contra a política representa a igreja contra a política, os cristãos contra a política. Nesse modelo, é aquele modelo que a pessoa diz assim: olha, não podemos nos envolver com a política, porque política é coisa do mundo. Essa ideia foi muito utilizada há mais de 30 anos atrás nas igrejas protestantes do país. Ainda hoje há quem adote essa perspectiva. Essa perspectiva de Cristo contra a política, ela visa a separação. Uma coisa é o mundo, outra coisa é a igreja. Uma coisa é a política, a outra coisa é o reino de Deus. Obviamente, por razões evidentes, esse modelo é um modelo inadequado, porque ele desconsidera a importância da nossa participação na esfera pública. O segundo modelo é o modelo do Cristo da política, utilizando o exemplo do Cristo da cultura. Aqui nós temos um modelo de acomodação. Nesse modelo do Cristo da política é uma visão em que a igreja ou a comunidade cristã se envolve completamente com a política e acaba perdendo seus referenciais. Ela se amolda à disputa política de tal maneira que ela esquece a sua missão primordial de pregar o Evangelho, de ensinar acerca da Escritura Sagrada, e se preocupa em demasia com os debates sobre a política. Aqui está um elemento também que é inadequado, podemos assim afirmar, para o nosso envolvimento, porque há uma perda do equilíbrio necessário. O terceiro modelo é o Cristo acima da política.
Nesse modelo do Cristo ou dos cristãos acima da política, é um modelo de dominação. A igreja se apropria da política não para buscar o bem comum, não para buscar políticas adequadas para a sociedade como um todo, não. É uma disputa para utilizar um modelo de dominação. E nós vamos perceber que esse tipo de teologia é uma teologia que se vale inadequadamente de algumas passagens bíblicas. Quem utiliza essa perspectiva, geralmente utiliza a ideia de dominação cristã, ou pega isoladamente algumas passagens bíblicas aplicadas ao antigo Israel e tenta aplicar em relação à igreja na sociedade contemporânea. Ao falarmos sobre política, realmente o poder é algo que faz parte da nossa reflexão. Só que um modelo de relacionamento que busca a participação política simplesmente para ter o poder pelo poder, é claro que não encontra ressonância nas Escrituras Sagradas. O quarto modelo é o modelo Cristo e política em paradoxo. Aqueles que defendem esse tipo de perspectiva vão dizer que vai existir sempre uma tensão, ou seja, nunca será possível adequar o debate político, o processo eleitoral com os valores cristãos. E de fato, isso ou essa perspectiva tem a sua validade para nós. Em grande medida, o cristão ele vive um grande paradoxo, aquilo que já fora dito aqui. Há um grande paradoxo a todos nós que somos crentes, ao afirmarmos que nós temos uma cidadania celestial, mas ao mesmo tempo nós vivemos nessa sociedade. Essa tensão é uma tensão que é inerente à fé cristã. É fazer aquilo que o John Stott afirmava: nós vivemos o reino do já e do ainda não. Nós temos um reino que vai ser culminado com a volta de Cristo, mas ao mesmo tempo nós vivemos a iminência do reino de Deus que está entre nós. Conciliar os valores cristãos com o debate político, ele é um grande desafio. Não é impossível, mas é um grande desafio. E é nesse sentido que esse modelo ele vai apresentar. Mas há um modelo aqui que eu acho que seja um modelo adequado da participação dos cristãos no debate político, que é o Cristo influenciador da política. Nesse modelo, visa a intervenção ou a influência expressiva dos cristãos no processo político. Essa expressão de influência expressiva dos cristãos no processo político é uma ideia que vem de um autor chamado Wayne Grudem, é um pastor reformado. E eu cito na sequência uma frase dele, em que ele diz da seguinte maneira: numa democracia, uma parte considerável do poder de governo é confiada aos cidadãos em geral por meio das eleições. Ter a possibilidade de votar significa ter uma parcela do poder de governar. Logo, todos os cidadãos com idade para votar têm a responsabilidade diante de Deus de saber o que ele espera do governo civil e de conhecer padrões morais e legais. De acordo com ele, o governo deve seguir. Sem influência cristã, o governo não tem uma bússola moral. Ou seja, além de nós termos, como cristãos, legitimidade política para participar desse debate, é recomendável que nós adentremos a esse ambiente para exercer uma influência expressiva, respeitosa e ao mesmo tempo adequada. Historicamente, e eu não vou me aprofundar aqui nesse tema por conta do tempo que nós temos, mas algumas tradições cristãs criaram alguns modelos, como por exemplo a teologia do domínio, que visa ao domínio dos cristãos na política e no próprio governo. Nós temos a doutrina dos dois reinos, que é uma doutrina que vem de tradição luterana.
Nós temos a teologia da soberania das esferas, temos até mais recentemente uma teologia a partir de autores pentecostais, como por exemplo Amos Yonah. Eu não vou adentrar aqui em cada uma delas. Eu acredito que aquelas que não valorizam o processo eleitoral e não respeitam a liberdade das pessoas são teologias inadequadas. E nesse sentido, eu acredito que a teologia do domínio, que visa dominar a política do poder, estabelecendo para os dias atuais aquilo que Deus estabeleceu para o antigo Israel, não encontra ressonância na sociedade que nós nos encontramos na atualidade. O que eu acho importante é, independentemente do modelo que nós venhamos a adotar, existe um ponto fundamental que deve ser valorizado, que é exatamente o princípio da pluralidade política. O que isso significa? Quando nós, como cristãos, ingressamos nesse debate, nós precisamos entender que nós vivemos em uma sociedade plural, que existem outras religiões e ideias que destoam daquilo que nós acreditamos. Nesse ambiente plural, significa dizer que nós devemos sermos também respeitosos com as pessoas e também valorizar a ideia das outras pessoas em relação ao debate político. E nesse sentido, eu cito a frase de um autor chamado Miroslav Volf. Ele escreve da seguinte maneira no livro dele, Uma Fé Pública: Cristo não veio com um projeto para organizações políticas. Muitos tipos de organizações políticas são compatíveis com a fé cristã, da monarquia e a democracia. Mas no contexto pluralista, a ordem de Cristo em tudo, façam aos outros o que querem que eles façam, Mateus 7,12, impõe que os cristãos dispensem a outras comunidades religiosas as mesmas liberdades políticas e religiosas que eles reivindicam para si mesmos. Ou seja, da mesma maneira que nós temos o direito de entrarmos no debate político, nós não podemos dominar sobre os demais grupos e querer estabelecer à força aquilo que nós acreditamos. Nós precisamos também entender a ideia de pluralidade. Pluralidade não significa acreditar que aquilo que a outra pessoa defende é uma verdade. Não significa isso. Significa ter tolerância com o debate político. Da mesma maneira que nós toleramos ela, nós queremos que elas também nos tolerem acerca desse debate político. Para nós caminharmos para uma parte bem prática da nossa exposição aqui, nós temos algumas premissas que extraímos das Escrituras Sagradas para aplicar acerca no debate político. A primeira premissa que nós não podemos nos esquecer é que todo poder emana de Deus, que o delega parcialmente aos seus governantes. Há muitas pessoas que não entram no debate político e acreditam que a política não pode ser alterada, que ela está um caos, porque, segundo alguns, essa política está dominada pelo príncipe das trevas. Só que, como o doutor Tiago leu aqui nessa noite, Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2, todo poder, toda autoridade provém de Deus, todo domínio, toda glória, toda honra e todo louvor é destinado ao nosso Deus, é o nosso Senhor. Quantos acreditam nisso? Amém? Significa dizer, portanto, que os governantes recebem de Deus essa autoridade delegada. Um governante, ele não tem poder em si mesmo, ele é um delegatário da parte de Deus. Um segundo princípio que nós extraímos também para nortear a nossa participação política é que Estado e Igreja
A igreja não pode querer desenvolver uma teologia ou uma perspectiva teocrática sobre a política de domínio, mas simplesmente de influência expressiva sobre o rumo do processo eleitoral. Terceiro princípio que nós podemos dizer aqui é que a esperança cristã não está na política, mas ela está em Deus. Esse é um ponto muito importante. Ao falarmos sobre o nosso envolvimento com a política, nós não estamos acreditando que a política ela é salvadora e que vai resolver todos os nossos problemas. Não. Como disse o Francisco Raso, que já esteve aqui nessa igreja, escrevendo um livro sobre o tema, ele fala sobre o perigo da política como esperança. A política, numa perspectiva cristã, ela não tem uma função de salvação. A política, ela tem uma função instrumental. Ela tem uma função de administração adequada da criação de Deus. As pessoas que olham para a política de uma maneira romanceada e otimista, esquecem dos princípios bíblicos da interpretação da sociedade. Para nós interpretarmos adequadamente a política, nós precisamos ter em mente 3 fundamentos bíblicos, que são criação, queda e redenção. Deus criou todas as coisas, o homem desobedeceu a Deus e o efeito do pecado está sobre todo o mundo, influencia as redes de política e de poderes, mas a redenção do homem, a completude, o aperfeiçoamento da sociedade, não é depositada a esperança na política, mas em Cristo. Mas qual seria a função da política? Ela tem uma função instrumental, de buscar administrar a criação que Deus delegou ao ser humano. Quarto item, com relação a uma premissa teológica, é: a fé cristã não se alinha com qualquer ideologia política. Significa dizer que nós podemos entrar na disputa política, na discussão política, no debate político, mas nenhuma ideologia representa essencialmente a perspectiva cristã. Isso porque, como diz David Coises em um livro Visões e Ilusões Políticas, ele afirma categoricamente que uma ideologia é uma forma de idolatria, é uma forma de endeusamento de uma parte da criação. Obviamente que existem diversas ideologias na sociedade. Existe o liberalismo, o conservadorismo, existe o socialismo, existe o comunismo. Nenhuma ideologia é o Evangelho. Nenhuma ideologia pode retirar a centralidade de Cristo sobre a nossa vida. Por que é importante dizer isso? Porque às vezes nós percebemos cristãos que depositam toda a sua confiança na ideologia política, depositam toda a sua confiança no político, e é possível e é necessário dizer que nenhum político é Messias, embora um desses tenha o Messias no nome. Nenhum político traz a redenção ao ser humano. O ser humano, ele é mau por natureza, e é nessa perspectiva que nós avaliamos a política. Nós olhamos para o embate da política e olhamos para essas ideologias numa perspectiva cristã. O liberalismo não é o Evangelho, o conservadorismo não é o Evangelho. O Evangelho é a palavra de Deus. Mas obviamente que se algumas ideologias ou nenhuma ideologia representa o Evangelho, algumas ideologias são claramente tem ou não ressonância, levava uma palavra boa, uma palavra de ânimo. Na grande maioria das vezes o profeta era usado por Deus para alertar sobre alguma coisa equivocada.
Nesse sentido, Isaías bradou contra os príncipes por não fazerem justiça aos órfãos e viúvas. Miqueias alçou a voz contra a corrupção dos poderosos e a subjugação dos povos. Um certo autor chamado Amos Yong, ele disse: a política profética dos crentes habilitados pelo Espírito inclui uma testemunha explícita na praça pública. A igreja se apropria da política para ser essa voz profética de Cristo na sociedade, para mostrar e combater o erro da corrupção, para mostrar que os legisladores estão legislando de forma equivocada, que estão atentando contra a dignidade da vida, que estão estabelecendo leis que contrariam a dignidade humana e desse homem e dessa mulher que foi criada à imagem e semelhança de Deus. A conduta profética da igreja não é proferir necessariamente profecias, mas é atuar de maneira profética, corajosa e contestando aquilo que contraria a vontade de Deus. Ou seja, a igreja entra na política primeiramente nessa perspectiva de cumprir a sua função profética. Segundo, é papel da comunidade cristã respeitar a lei eleitoral e o princípio democrático. Uma política profética desafiará o Estado e os cidadãos a fazer o que se supõe fazer, respeitar a lei. Ao mesmo tempo envolve a atuação para a mudança da lei quando injusta. Se a igreja ela é testemunha, significa dizer, portanto, que ela deve respeitar a lei. E em se tratando de processo eleitoral e de legislação eleitoral, existem duas recomendações na legislação eleitoral em se tratando de igreja. Primeira recomendação: a igreja não pode fazer propaganda eleitoral dentro do templo. Segundo, a igreja não pode financiar, a igreja não pode injetar dinheiro em uma determinada campanha política. E eu adiciono um terceiro elemento, que se aplica não somente à comunidade cristã, mas a todos os eleitores, que a igreja ou um determinado candidato não pode vender o seu voto. Significa, portanto, que a igreja tem essa responsabilidade ética e íntegra de cumprir a legislação eleitoral. É terrível quando nós percebemos realmente que a igreja ela é transformada em um palanque político. A igreja deve utilizar a política para esse aspecto, que é formação, criação de uma consciência cristã sobre o envolvimento político. Existiu, ou passou a existir mais recentemente, na seara eleitoral, uma denominação jurídica chamada de abuso do poder religioso, para dizer do envolvimento cada vez maior da igreja com o processo eleitoral. Só que o abuso do poder religioso não existe de forma como estabelecida na legislação eleitoral. Existem 3 abusos na legislação eleitoral: abuso do poder econômico, abuso do poder político e, por fim, abuso dos meios de comunicação. Essa ideia de abuso do poder político é uma figura estranha na legislação eleitoral, mas que os tribunais passaram a defender mais recentemente. Seja como for, é função da igreja não aceitar que um determinado candidato que porventura se apresente como cristão ou não, vise a compra de voto de aquele ou de todo aquele que professa a fé cristã. Isso não é um bom testemunho para aqueles que se dizem seguidores de Cristo. Na sequência, nós vamos perceber também, eu vou pedir para passar, que um outro ponto essencial desse item é também que, pode ir na próxima, é também função ou papel da comunidade cristã, participação íntegra e testemunial. Primeiro, formando uma consciência cristã, ou seja, instruindo para votar de maneira adequada,
formando uma sensibilidade na comunidade cristã, sem necessariamente indicar o candidato. Em vez daquilo que é chamado do voto de cajado, que foi uma expressão inventada, nós temos que desenvolver um voto que é o resultado de uma mente transformada, liberta e cativa ao senhorio do Senhor Jesus. E por fim, para nós concluirmos a nossa exposição aqui, o último slide, nós temos aí sim, a partir de todas essas premissas, utilizar o nosso voto com discernimento. E esse voto com discernimento envolve a avaliação do candidato, histórico do seu perfil, envolve inclusive a avaliação do partido a que ele pertence. Por quê? Porque nós sabemos categoricamente e claramente que o mandato, principalmente os mandatos de cargos que são cargos proporcionais, como deputados, vereadores, esses cargos pertencem ao partido político. Então é importante nós entendermos e sabermos a qual partido aquele candidato ele pertence. Obviamente que para testemunharmos e para envolvermos adequadamente com a política, é essencial que nós escolhamos candidatos cujos princípios e valores estão alinhados àquilo que a Bíblia estabelece, de proteção da vida, da defesa do trabalho, da valorização da vida humana de uma maneira abrangente. Votar em candidatos que não defendem esses valores e esses princípios é algo que contraria frontalmente não somente a nossa consciência, mas a nossa coerência como filhos de Deus e como seguidores de Cristo. E finalizo dizendo que realmente o voto em branco, ele em si não é um voto neutro, é já uma grande opção. E alguém geralmente me pergunta assim: mas diante de uma situação tão difícil, quando eu não tenho nenhuma saída, será que não é legítimo votar em branco ou votar em nulo? E geralmente eu digo: realmente, se você tiver que votar entre o falso profeta e o anticristo, sacrifique o seu voto. Mas, na grande maioria das vezes, nós temos opções, e as opções envolvem a avaliação dos candidatos, do seu histórico, e sobretudo, orando e pedindo o direcionamento e o discernimento da parte do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu amigo, meu irmão, Dr. Valmir Nascimento. Temos muitas perguntas aqui, inclusive uma você acabou de responder, que enfim, que é a relação ao voto branco e ao voto nulo. Então, porque nós já estamos com a hora avançada, vamos direto aqui às perguntas. Dr. Valmir, como atuar seriamente num sistema político corrompido como o nosso? Essa é uma pergunta que nós precisamos avaliar a partir daqueles 3 pontos que eu mencionei da tradição cristã ou do cristianismo de maneira geral: criação, queda e redenção. Nós precisamos entender que os efeitos da queda estão presentes na vida como um todo, na sociedade em geral. O ser humano tem a propensão à corrupção. O apóstolo Paulo disse isso: aquilo que eu quero fazer, isso eu não faço. Aquilo que eu não quero, isso eu faço. De fato, nós temos um sistema político corrupto, terrível. Só que não é somente no ambiente da política. O ser humano em si, ele tem esse problema da falta de ética. No Brasil, nós chamamos do jeitinho brasileiro. Então, o problema não é necessariamente a política, mas envolve uma antropologia sobre o efeito na natureza
do ser humano. Então nós não podemos utilizar a ideia de que o sistema está corrupto e não adentrarmos para buscar melhorar ou minorar o efeito do pecado nesse ambiente. Por quê? Porque em todas as esferas da sociedade esse problema está presente. Mas, como nós temos um problema crônico, grave, na estrutura política e até mesmo jurídica do nosso país, aí sim nós devemos atuar. E atuamos de que maneira? Existem várias formas de fazermos essa atuação. Essa atuação passa realmente pela escolha adequada dos nossos representantes, mas não somente isso. A atuação política envolve também uma atuação marginal dos cristãos. O que é uma atuação marginal? O Miroslav Volf, que é esse autor que eu citei há pouco tempo, ele lembra que a igreja primitiva era uma igreja que vivia à margem, mas mesmo vivendo à margem, ela provocou mudanças. E essas mudanças podem começar na mudança da cultura da sociedade. De maneira abrangente, nós precisamos reivindicar o limite ou os limites de poderes que estão concedidos ao homem. A limitação de poder é um ponto muito importante para evitar o problema da corrupção e da degeneração na política. Como nós fazemos isso? Reivindicando, exigindo o estabelecimento de diretrizes claras de transparência, perfis adequados para a ocupação de cargos públicos, uma legislação mais adequada em relação àqueles que vão ocupar esses cargos em um procedimento cada vez mais adequado. Mas geralmente nós voltamos ao mesmo problema, que é depender dos candidatos, ou melhor, daqueles que ocupam o poder. E daí vai voltar para nós, portanto, essa responsabilidade de uma escolha adequada desses representantes. Doutor Valmir, tem uma pergunta aqui que provavelmente demandaria uma resposta longa, mas se tu conseguires usar o poder de síntese, não muito comum a advogados e pastores, mas vamos tentar. Ainda mais você que soma as duas coisas, né? Então, qual o histórico da relação do comunismo e o cristianismo? O comunismo é contra os evangélicos? Boa pergunta. Geralmente, como falou de histórico, eu vou reiterar aqui um ponto que geralmente utilizam como ponto de partida para dizer que o comunismo tem raízes cristãs. É utilizar a passagem lá de Atos dos Apóstolos, que afirma que os discípulos tinham tudo em comum. E alguém diz, como eles tinham tudo em comum, eles eram comunistas. Essa é uma interpretação rasa e equivocada do livro de Atos. Primeiro, porque os discípulos tinham tudo em comum, porque eles eram compungidos pelo Espírito Santo para entregar voluntariamente seus bens. O comunismo não existe voluntariedade, é obrigatório. Segundo, não era um sistema estabelecido pelo Estado, era algo que a própria sociedade resolveu estabelecer. Então, o que nós tínhamos ali na igreja primitiva, de maneira nenhuma, era algo que se assemelha ao comunismo. Era um grupo de pessoas que utilizava a comunhão a partir da instrução que Deus entregou àquelas pessoas. Não há nenhuma relação entre comunismo e fé cristã por uma razão básica, que a premissa fundamental do comunismo é o materialismo dialético, ou seja, parte do pressuposto básico de que Deus não existe. O que existe é o aqui e agora e é a matéria. Essa é a razão pela qual os regimes que estabeleceram o comunismo como o sistema de governo prioritário acabaram perseguindo e matando milhares de cristãos. Por quê? Porque há uma grande incompatibilidade entre dizer que é comunista e que é cristão, porque os fundamentos
Os princípios não são compatíveis. Tal não significa dizer, e agora encerro aqui a minha pergunta, que os cristãos não defendam valores no sentido de valorizar o bem comum. Mas esse bem comum, ele somente pode existir a partir da voluntariedade. O problema do comunismo é que ele estabelece um poder absoluto ao Estado. E quando você tem um poder absoluto ao Estado, o resultado é a tirania, a perseguição e, por fim, a morte de milhares de pessoas. Em termos práticos, como conciliar a tensão entre a luta legítima dos cristãos pelos princípios que nos regem, sem se tornar impositivo e desrespeitoso com segmentos da sociedade, cujos valores não são compatíveis com os nossos? Exemplo de militantes de esquerda, ativistas LGBT. Mais uma pergunta bem pertinente. A nossa participação na disputa política, e não somente na disputa política, mas também na chamada guerra cultural, é utilizando os instrumentos legítimos, democráticos de participação pública. Nós não podemos defender a tomada do poder à força, utilizando instrumentos inadequados. Como nós fazemos isso de maneira adequada? A mobilização, a conscientização, a reunião de pessoas, o envolvimento direto com a política, são instrumentos legítimos que fazem jus àquele princípio que mencionei, que é o princípio da pluralidade. O problema é que outros grupos, como LGBT, como grupos que ofendem e contrariam os princípios cristãos, se valem de instrumentos e de mecanismos que são mecanismos inadequados. Os cristãos não podem se valer desses mesmos mecanismos. Nós precisamos nos valer não somente de uma causa legítima, mas também de uma conduta legítima para a discussão e para a defesa desses valores. Essa defesa, às vezes, vai custar muita coisa, mas esse custo é um sacrifício por defender aquilo que nós acreditamos, tal qual aconteceu com os irmãos da igreja primitiva. Pode, agora uma pergunta aqui para dar uma agitada aqui, uma polemizada. Pode um cristão ser de esquerda? Pode, tem pessoas de destra e tem de esquerda também, né? A sua pergunta é interessante e aqui é necessário desmistificar algumas coisas. Como eu disse, o Evangelho não assume uma determinada ideologia como sendo aquela que representa o Evangelho. O Evangelho não é a direita. O Evangelho, mas ao mesmo tempo o Evangelho é menos a esquerda. A direita tem pontos importantes que encontram ressonância nas Escrituras. A esquerda tem pontos interessantes que também podem ter ressonância nas Escrituras e vou dizê-los. A esquerda defende, por exemplo, alguns aspectos no sentido de valorizar aqueles que se encontram em uma situação menos privilegiada. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos perceber que no Antigo Testamento Deus trabalha na defesa daquilo que Timothy Keller chama do quarteto vulnerável: órfãos, viúvas, o pobre e o estrangeiro. Ou seja, defender esses valores não significa necessariamente ser da esquerda. E da mesma maneira, quando uma pessoa diz que é de esquerda, ela não tem também o monopólio da defesa desses valores. Por quê? Não foi a esquerda que criou a defesa desses aspectos. A defesa do pobre, do órfão e da viúva são valores básicos que foram legados principalmente pelo cristianismo. O problema essencial da esquerda não
são alguns aspectos daquilo que eles defendem. As ideologias que fundamentam aquilo que eles defendem. Em grande escala, a esquerda vai defender valores, ou, ao contrário, invalores, que contrariam, queria um neologismo agora, que contrariam essencialmente a fé cristã. Então, a questão não é se você é de direita ou se você é de esquerda. Nós precisamos desenvolver uma perspectiva política cativa ao Evangelho. Por isso eu recomendo fortemente a leitura do livro do David Coase, Ilusões e Visões e Ilusões da Política, no sentido de olharmos para a política não pelo viés da direita ou pelo viés da esquerda. Até porque se tratam de tipos ideais, porque nós sabemos que entre a esquerda e a direita há uma grande variedade de outras perspectivas. O nosso foco não é olhar através dessas lentes. O nosso foco é olhar para a política através do Evangelho, através desses princípios de criação, queda e redenção. Para encerrar, que o nosso horário já está avançado, falando um pouquinho do cenário político atual, eu lembro um pouco de Aristóteles. Aristóteles, quando falava sobre um político, ele demandava sempre aquela pessoa preocupada com a comunidade, preocupada com a cidade, preocupada em fazer boas leis. Então, sempre quando Aristóteles estava falando no político, já estava implícito aquela pessoa preocupada com o bem comum. E hoje, infelizmente, quando nós falamos de político, está implícito o corrupto, o cara que quer tirar o dinheiro do povo, o cara que quer mordomia para si, e não está nem um pouco preocupado com o bem comum. Doutor Valmir, tu que é um servidor da Justiça Eleitoral, que teu mestrado é na área do direito eleitoral, tu deve estar analisando muito o cenário político brasileiro, e hoje, sem falar nomes, porque nós não estamos aqui, não é o momento de apontar um partido ou um nome, mas tu consegue enxergar no cenário político atual, especialmente para a presidência da República, políticos no conceito aristotélico? E aonde nós podemos buscar informações sobre esse político, sites, fonte sobre eles? Antes de responder a sua pergunta, eu vou começar com uma crítica à legislação eleitoral. A política começou nesta semana. Pela legislação eleitoral, a campanha política demora 45 dias. Antes eram 90 dias, agora são 45 dias. Como eu tenho condições em 45 dias de avaliar não somente um político, um candidato, mas 6 candidatos para os respectivos cargos de uma eleição que vai escolher do presidente até o deputado estadual? Na verdade, um período curto para a escolha dos candidatos favorece aqueles que já estão no poder, porque aqueles que vão ingressar na política terão menos tempo para oferecer a sua proposta e se apresentar para a comunidade. Por esse motivo, eu começo dizendo que nós temos um problema na nossa legislação, e exatamente por isso eu digo que nós estamos em um cenário até mesmo de avaliações iniciais dos políticos que aí estão. Confesso para você que até o presente momento não consegui fazer uma avaliação mínima de todos os candidatos que já se apresentaram para a disputa. Por quê? Porque os nomes só foram realmente homologados agora nessa semana. É possível que nós temos alguns candidatos que podem ser avaliados com mais cuidado, exatamente porque nós temos as pesquisas eleitorais que estão apontando nesse ou naquele outro caminho. Então nós precisamos, e agora isso vale para todos, inclusive para mim, nós temos esse período aí para avaliar
o perfil desses candidatos, a perspectiva e o projeto daqueles que eles defendem e verificar se adequa não somente para o cargo, mas também com valores que nós defendemos. Confesso que estou nessa fase em virtude do tempo reduzido para essa avaliação. Mas eu acredito que nós temos opções que podem ser avaliadas e que podem chegar a algum nome, sim. E a Justiça Eleitoral fornece dados sobre os candidatos? Onde é que nós conseguimos procurar, buscar, ter informações? A Justiça Eleitoral é possível acessar o site do TSE. No site do TSE existe lá o registro de todos os candidatos, daqueles que fizeram o registro da candidatura. Mas essas informações, elas vão se restringir basicamente às informações básicas do candidato em relação a limite de gasto. Tem plano de governo? Mas não tem um plano de governo. Por quê? Exatamente porque, mais uma deficiência, porque a legislação não obriga a apresentação de um plano de governo, proposta daquilo que ele vai fazer. Então, é uma grande deficiência. Nós percebemos que esse espaço, muitas vezes, é ocupado por outras entidades e até mesmo por aplicativos, por exemplo, para avaliar se esse candidato tem ou não tem um processo contra ele. Mas, do ponto de vista de propostas, de aspectos ideológicos, daquilo que ele vai defender, a Justiça Eleitoral não entra nessa esfera, exatamente porque não há uma previsão legal. Então, Dr. Valmir, meu amigo, te agradeço na pessoa do pastor Gilberto, na pessoa da nossa comunidade, de vir lá de Cuiabá. Pegou o avião que horas hoje? Pegou o avião às 3 horas da manhã, estava bem quente lá. Eu disse para ele que ia estar uns menos 10 aqui, veio com 8 blusões de lã, chegou aqui e estava quente, né? Mas que bom, pelo menos não vai pegar uma dor de garganta aí. Te agradeço, meu irmão, pela tua atenção conosco, pela tua disponibilidade. Quero dizer também para todos que o Dr. Valmir vai estar lá nos fundos assinando, autografando as suas obras. Peço aos irmãos que as adquiram. Tem uma obra ali que é o Cristão e a Universidade, que é uma das 5 obras mais vendidas da CPAD. É uma obra que eu li, uma obra fantástica. E tem a obra também Seguidores de Cristo, que tu me prometeu me entregar essa obra faz tempo. Como tu me prometeu entregar, eu não comprei, né? Que era obra com dedicatória, então não ia ainda. Mas o Cristão e a Universidade é excepcional, está lá nos fundos com o Paulo. E eu vou quebrar um pouquinho o protocolo aqui. Tem um grande amigo meu que está presente conosco, pastor Rogério Nascimento. E eu vou pedir para o pastor vir aqui para orar a Deus e encerrar essa segunda edição dos Diálogos da Atualidade. O pastor Rogério é um pastor abençoado, uma pessoa especial aí para mim, sobe aqui. E vou pedir para todos colocarem de pé, agradecendo a Deus com uma salva de palmas. Eu quero finalizar também agradecendo uma vez mais o Dr. Tiago pelo convite, o pastor Gilberto pela calorosa recepção a essa igreja abençoada. Dizer que o livro está aí, o Cristão Universidade. Temas de cosmovisão cristã, participação pública, consta desse livro. É um livro dedicado não somente a quem vai para a universidade, mas para líderes, pais, cujos filhos estão chegando. E os Seguidores de Cristo é um livro que tem um capítulo que fala sobre o cristão e a política. Alguns dos aspectos que eu toquei aqui estão disponíveis nesse livro. Eu lancei, pois está em vez de lançamento, que o livro Entre a Fé e a Política, ele foi impresso nessa semana no Rio de Janeiro, mas em virtude do tempo não conseguimos trazê-lo para oferecer a vocês aqui. Onde é que consegue comprar eles? Pelo site da CPAD, www.cpad.com.br, você adquire. E deixo também à disposição os meus contatos para que os irmãos possam, caso queira, acessar as redes sociais, manter atualizado em relação a alguns aspectos que eu tenho publicado, inclusive sobre política. Publiquei recentemente um texto sobre o que pode e o que não pode em termos de legislação eleitoral. Mais uma vez, Deus abençoe a todos, no nome de Deus. Senhor Deus eterno, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, reconhecemos a tua soberania, reconhecemos o teu senhorio,
E neste momento também te agradecemos, Senhor, por esta noite, por este encontro, pelo Dr. Valmir, Senhor, que esteve aqui, que está aqui, Senhor, que esteve fazendo essa exposição tão importante, tão relevante para a prática da igreja. Obrigado pelo Dr. Tiago, Senhor, idealizador deste encontro. Obrigado pelo pastor dessa igreja, obrigado por essa igreja, por todos os convidados, por todos os presentes, Senhor, e também ilumina, Senhor, todos os cristãos desse país, para que consigam, a Deus, refletir sobre essas questões, Senhor, que por tantos e tantos anos foram omitidas, foram negligenciadas, mas que a partir de agora, Senhor, com tantas vozes, Senhor, nós possamos, como cristãos, influenciar a cultura deste país, a cultura política, a cultura econômica, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado a partir disso, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, que morreu por nós na cruz. Amém.